Você que nos assiste pela internet, você está na Igreja Batista de Bom Retiro. É uma igreja bendita do Senhor, é uma igreja que acolhe as pessoas. Você é nosso convidado. A gente fica aqui na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, no bairro do Bom Retiro. Se você colocar no Waze, ele deixa você aqui na porta. Tem estacionamento, tem ministério infantil. E os nossos cultos acontecem sempre às 10 da manhã no domingo, às 19 horas no domingo também. Nós temos durante a semana uma série de células que vão absorver, que vão acolher, que vão cuidar de você. E no sábado, 19h30, o Ministério de Jovens, na mão do futuro pastor Neto, que vai entrar para o seminário, né, Neto? Vamos lá, vamos trabalhar sobre isso. João capítulo 5, verso de número 1. João 5, verso de número 1. Está aqui. Podemos aqui afastar um pouquinho, pastor Renato, para o povo ler? Isso. Você está pronto? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Veja bem, Jesus foi a uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta, são 5 varandas, na verdade. Pode passar. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor que agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitar as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandar pegar a maca e andar? Ali deve ser que mandou pegar a maca e andar, né? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Amém? Vamos orar. Pai querido, a tua palavra é a verdade, e a tua palavra revela o teu amor através de Cristo. Nós queremos abrir o nosso coração para receber os teus princípios de vida e abundância. Fica conosco, Pai, e tira a paralisia essa manhã da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse é um texto conhecido de João 5. O Evangelho de João é o Evangelho que mais nos aproxima de Jesus. Quando você vê João no Evangelho, ou nas chamadas cartas de João, ele escreve 3 cartas ali um pouco antes do livro do Apocalipse, que também foi escrito por João. E quando você encontra João, ele está muito próximo de Jesus. Ele fala assim, na primeira carta: o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, e que nossas mãos apalparam do verbo da vida. Havia uma doutrina fantasiosa e cheia de heresia, que se pregava lá naquele primeiro século, e que dizia que Jesus, ele não tinha vindo em carne, ele era uma visão, ele era um vulto, ele era uma epifania. As pessoas de fato não tinham contato com ele, porque Deus não poderia ter se materializado em carne. Então ele fala: aquele que veio em carne, aquele que veio em água e em sangue,
aquele que eu toquei. João, na última ceia, ele coloca a cabeça sobre o peito de Jesus. João apresenta Jesus como alguém que é íntimo, alguém que você pode se aproximar, alguém que você não precisa ter medo de tocar. Então, ele revela Jesus e revela quem é Jesus. Os evangelhos são diferentes. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que são chamados sinóticos, ou seja, eles observam de uma mesma ótica, eles estão olhando para Jesus. Ah lá, Jesus está ali. O evangelho de João não. Ele fala, Jesus está aqui do meu lado. E ele responde a pergunta, quem é Jesus? O evangelho de João não está preocupado em te impressionar. Ele está preocupado em te mostrar quem é Jesus. Ele só tem 7 milagres. João só revela 7 milagres. Marcos é a loucura. Marcos só mostra Jesus. No capítulo 1 ele expulsa o demônio da sinagoga. No capítulo 2 ele anda sobre as águas. No capítulo 5 ele expulsa o endemoniado gadareno. No Lucas então, que era médico, cadê o doutor? O doutor está ali. Lucas, o que tem de cura no evangelho de Lucas é um negócio animador. Mas em João não. João tem 7 milagres. João, ele mostra Jesus transformando água em vinho lá no casamento em Caná da Galileia. Depois, no capítulo 4, ele cura um filho de um oficial, de uma autoridade à distância. No capítulo 6, ele multiplica o pão para 5 mil, nós lemos aqui o texto no momento da dedicação. Ele acalma a tempestade no capítulo 6. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E no capítulo 11, ele ressuscita o amigo dele, Lázaro. Mas no capítulo 5 acontece um milagre, que eu amo esse milagre. Jerusalém, ela é uma cidade em cima de uma montanha, de uma colina, que fica de frente para uma outra colina chamada Monte das Oliveiras. Você olha para a cidade e você vê assim a Porta Dourada, e aqui à esquerda uma entrada chamada Porta das Ovelhas. Jerusalém foi uma cidade que foi conquistada e reconquistada muitas vezes. E ali você encontra, naquele pedaço da cidade, você encontra um monte, naquela Porta das Ovelhas, um monte de marcas de tiro das chamadas de guerras de reconquista de Israel pela terra da promessa. E também tem 2 leões que foram colocados naquela porta no tempo em que os muçulmanos dominaram Jerusalém. E quando você entra pela Porta das Ovelhas, por que chama Porta das Ovelhas? Porque ali quem vinha e quem subia a Jerusalém trazia o seu sacrifício. E a ovelha era sacrificada no pátio do templo. Então quando você entra pela Porta das Ovelhas, você caminha em torno de uns 150 metros à direita. O que tem ali? O tanque de Betesda. O tanque, a palavra Betesda significa casa da misericórdia. Esse nome Bet é casa. Betfagé, casa dos figos verdes. Betânia, casa das tâmaras, a gente aprende no hebraico. O judeu chama casa dos pobres. Ele diz que há alguma coisa perdida entre uma das letras. O alfabeto hebraico, ele não tem vogal. Ele tem os sinais massoréticos, que são os pontinhos, um tio, uma vírgula, que dá assim a vogal, né, para ele. Então alguns dizem que Betânia é casa das tâmaras, outros dizem que é casa dos pobres. Tem uma cidade pertinho de Cafarnaum chamada Betsaida, casa dos pescadores. O tanque de Betesda é o tanque, a casa da misericórdia. Então quando você entra, você vê 5 varandas, onde eram alojados ali o quê? As ovelhas. As ovelhas vinham e eram lavadas naquele tanque, porque para você oferecer sacrifício ao Senhor, ele deveria ser perfeito. Então eles lavavam, tinha um sabão chamado sabão do lavandeiro, a ovelha saía branquinha, e dali você saía à esquerda, passa pelo tanque de Siloé, que também é muito pertinho, e vai para o pátio, chamado o pátio do templo, onde eles eram sacrificados. E o que havia ali? Havia homens, a Bíblia chama de inválidos. Uma pessoa inválida é uma pessoa que não tem
valor. Não serve para produzir, não serve para ajudar, só dá problema. São pessoas que são consideradas desprezíveis, descartáveis. Então eles eram colocados ali. E havia uma história, uma lenda, de que toda vez que a água era sacudida, era porque um anjo do Senhor vinha ali. E quando alguém era jogado ali dentro, essa pessoa acabava curada. Uma bobagem. Um misticismo barato, uma mensagem que foi apregoada, e ali as pessoas ficavam ali para serem de alguma maneira ajudadas, socorridas, recebiam esmolas. E tem um homem que está lá há 38 anos. Quando eu pego esses detalhes da Bíblia, veja bem, Jesus ali tinha 32. Aquele homem já estava ali, deitado numa maca, ele não tinha 38 anos. Ele estava ali há 38 anos. E Jesus, ele nasce, ele vem pelo ventre de Maria, 6 anos depois de que aquele homem já estava sofrendo. Era um sofrimento da inutilidade. É uma pessoa que é incapaz de caminhar por si próprio, que depende de todo mundo, que não encontra gente que vai ajudar ele. E Jesus fica sabendo, ó, aquele homem ali, Jesus, é o mais famoso aqui. Ele está aqui há 38 anos. Repara que quando a Bíblia fala sobre enfermidade, por exemplo, em Lucas capítulo 13, verso 10, a Bíblia conta a história de uma mulher encurvada, possessa de um espírito de enfermidade. Há 18 anos. Quando você vê a história de Jairo, Jairo vai buscar Jesus, porque sua filha está enferma. Vem uma mulher, presta atenção, que estava sofrendo há 12 anos com fluxo de sangue. Ela toca no manto de Jesus, ela é curada. Há um menino que é jogado no chão, que é jogado no fogo, na água. E Jesus pergunta, desde quando? Desde quando esse menino está sofrendo? Desde a sua infância. A enfermidade, ela é capaz de retirar da vida da gente todo tipo de esperança. Se você quer ver gente sofrendo, vai fazer visita no hospital. Você entra lá na UTI, nós estivemos visitando a filhinha do Cadu e da Fran, e você vai lá e você recebe autorização como pastor para entrar e para ver só quem é a tua ovelha. Então eu vou lá e eu oro pela filhinha do Cadu, mas a mamãe do lado que está com outro bebê, e a outra mamãe que está com outro bebê, pastor, só ora por mim. Por quê? Porque chega um momento em que o teu único alento, o teu único esperança é o Senhor. A gente confia nos médicos. O apóstolo Paulo, ele vai escrever na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, olha, me traz Lucas, o médico amado. Ele também ele sofria, Timóteo sofria com dores no estômago, e ele orienta, toma água com vinho, para que você seja curado disso. O vinho era tratado como um líquido que trazia cura. Gente que está enferma, gente, é gente que está esperando uma solução que vem do Senhor, quando o médico não consegue dar uma solução. E o que acontece com esse homem no meio desse evangelho em que Jesus revela quem ele é? Ele vai dizer no evangelho de Jesus, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o verbo da vida, eu sou a videira verdadeira, antes de Abraão eu sou. Esse evangelho que comunica quem Jesus é, ele chega em Betesda, no tanque do sofrimento, na casa da misericórdia, e encontra um monte de gente. Tinha um monte de gente. Ali não tinha um homem só, tinha um monte de gente jogada, mas Jesus, ele se compadece de pelo sofrimento, por uma agonia. E o detalhe, um homem que não sabia quem ele era, um homem que não tinha esperança e não sabia o que ele queria. Porque no final, os fariseus encontram com ele carregando
uma maca e diz, ó, você não pode carregar a maca porque é sábado. Não, foi um homem aí que me mandou levantar e carregar. Quem é? Não sei quem é. Ele nem sabia quem era Jesus. Ele não fazia ideia de com quem estava conversando. A gente não faz ideia de quando o mundo espiritual se aproxima da gente. Por isso que a Bíblia fala para a gente ser bons hospedeiros, hospitaleiros. Abraão foi hospitaleiro e recebeu anjo na casa dele. O mundo espiritual tem essa característica de se revelar e depois a gente pensar assim, mas o que aconteceu comigo? Eu tenho experiências. Eu tenho um grande amigo meu, pastor da Assembleia de Deus, pastor Altini. Ele conta que certa vez ele pega uma carona na estrada, uma situação assim, muito difícil para ele. Ele tinha que estar num lugar, numa distância, que era de Santa Maria a Porto Alegre, que é uma distância longa. E ele tinha que chegar lá em 1 hora e pouco. Não tinha jeito, ele na estrada, para um carro, oferece carona para ele. Então ele falou assim, não, o rapaz perguntou, você tem que ir para onde? Eu falei, eu tenho que ir para Canoas, do lado de Porto Alegre ali. E eu tenho que chegar daqui a 1 hora. E esse rapaz falou assim para ele, mas isso é impossível. Ele falou assim, pois saiba que para Deus nada é impossível. Ele conta essa história para a gente, e ele disse que quando o carro saiu, ele não pediu carona, na verdade, ele estava na beira da estrada orando, Deus me ajuda. Ele tinha ouvido uma mensagem na igreja dele sobre arrebatamento, sobre transladação. Filipe, no capítulo 8 de Atos, ele é transladado de um lugar lá para Gaza. E aí ele falou, Deus, sou translador, ele me translada também. E de repente para esse carro e oferece carona para ele. Ele falou, mas Deus, eu quero um carro. Eu não quero um carro, eu quero ser transladado. E o rapaz buzina, vem que eu te levo. E ele entra então dentro desse carro e acontece essa situação toda, essa discussão. E ele diz então que para Deus não é impossível. E o rapaz diz para ele, é verdade, para Deus não é impossível. Diz que quando o carro começa a andar, ele é tomado por um sono. Lembra que Deus, ele fez Adão adormecer. Adormecer é tirar a dor. Sem dor, quando você dorme você não tem dores, você descansa. E de repente quando ele chega, quando ele acorda, e o rapaz acorda, ele fala assim, você chegou, e chegamos na hora. Ele olhou e de fato, naquela distância que devia ser de 4 horas, o rapaz fez em 1 hora. E quando ele sai do carro, ele fala, mas eu tenho que pelo menos agradecer. E dá 2 passos, quando ele volta, cadê o carro? Então ele reconhece que o mundo espiritual conspirou e favoreceu ele. Ele falou assim, pastor, aquilo era um anjo, eu nem sabia daquilo. Deus é um Deus de milagres. E Deus opera na vida de quem quer e precisa de milagre. O milagre, gente, é uma interferência de Deus sobre o nosso mundo natural, sobre a nossa vida que a gente vê. É como se o Deus eterno, ele abrisse uma brecha, um buraco no tempo e entrasse nesse nosso mundo que a gente conta no relógio. Mas esse homem não conhece Deus. Ele está esperando um anjo. Um anjo que vai sacudir a água e vai jogar ele lá. Mas essa paralisia, ela tem nome. O nome da paralisia é tempo. Ele está lá há 38 anos. Se você quiser tirar a esperança de alguém, comece a demorar. Você começa a olhar no relógio e fala assim, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O médico falou que ia trazer o remédio. O meu irmão disse que ia trazer o socorro. O banco fizeram de fazer um depósito na conta hoje. E a gente sempre acha que Deus está atrasado. Eu gosto de falar que Deus, toda vez que Deus chega atrasado, ele ressuscita alguém. Sempre. Ele atrasa 4 dias, ressuscita Lázaro. Ele atrasa um pouco, ressuscita a filha de Jairo. Ele chega atrasado e ressuscita o filho da viúva de Naim. E Deus, ele tem um tempo dele. E Deus, ele não trabalha com o nosso tempo, ele tem uns planos diferentes. Mas esse homem, imagina você há 38 anos esperando uma cura. De fato, você ainda está esperando cura. Tem gente que fala assim, você ainda está esperando que vai casar. Você ainda está esperando que seu filho vai voltar. Você ainda está esperando que você vai ter essa esperança. O tempo, ele é capaz de dissolver e de tirar de nós toda a capacidade de crer em liberdade. O povo de Israel, ele sai do Egito com 3 dias sem água, eles já falam assim, Deus não está aqui.
Eles saem, eles veem o sangue do cordeiro sobre os umbrais, eles rompem e eles andam pelo mar que se abre, eles passam a pé seco. Eles não passam na água, na lama, eles não passam com água na canela, eles passaram a pés enxutos, a pés secos, não foi um movimento de marés. E eles viram os milagres aconteceram, mas bastam 3 dias para eles começarem a murmurar e reclamar de Deus. Eles começam a ser encharcados pela sensação do deserto, e eles perguntam assim: está o Senhor conosco? O capítulo 16 do Êxodo, é interessante isso. Terminando, está Deus conosco, então vem um primeiro ataque, que vem os exércitos amalequitas, que eram homens que viviam no deserto, ali perto de Acaba, perto de Eilat, e eles invadem e tomam, e roubam, e destroem o povo de Israel. A incredulidade, ela é misturada com o tempo que passa. Quanto mais passa o tempo, mais a fé vai se apagando, aquela chama que você tem de esperança, ela vai morrendo. Tem muita gente que não sabe esperar. Abraão é o pai da fé, por quê, gente? Porque ele esperou com paciência. E ele não espera um pouco, não, ele espera muito. A mulher dele, Sara, tem 90 anos. Eu estive conversando com um médico amigo meu, que é ginecologista, é obstetra também. Ele estava falando comigo essa semana sobre os perigos da gestação após os 45 anos. Existem muitos perigos quando a mulher ela fica grávida a partir dos 45 anos. Ele estava contando para mim, veja bem, Sara já estava com o dobro dessa idade, estava com 90 anos. E ela gera um filho na sua velhice. E é na esperança. Por que Abraão é o pai da fé? É porque é um homem que, quando a Bíblia fala sobre ele, diz que ele creu contra a esperança, ele não considerou o seu corpo amortecido. O que significa um corpo amortecido? O que se espera de um homem de 100 anos, querido? Que ele tenha um filho, que ele se relacione com intimidade para ter um filho, você não espera isso dele. Por que você gosta de Caleb? Eu no céu vou dar um abraço em Caleb. No céu eu gosto daquele homem, gente. Ele é um homem que é o 02 o tempo todo, mas ele conquista Sião, ele tira os jebuseus da colina, ele vence gigantes. Você acha que foi Davi o vencedor de gigante? Não foi, não. Foi Caleb. Caleb, ele consegue atacar 3 gigantes ao mesmo tempo. Caleb é um homem que com 85 anos ele fala assim: nenhuma das promessas de Deus caiu daquelas que ele prometeu para a gente. Era um homem com 85 anos, não estava pronto para pendurar chuteira, não. Ele queria começar o campeonato. Nós nos impressionamos com o tempo, porque o tempo começa a limitar a nossa esperança. Ele está aleijado há 38 anos. Pior do que isso, ele não tem pessoas solidárias. Não há ninguém aqui comigo. Não há ninguém comigo que possa me socorrer. A ausência de pessoas é traduzida pela palavra solidão. É gente que não crê contigo, é gente que não espera contigo, é gente que não consegue compartilhar dos mesmos sonhos que você. Nós temos pessoas que simplesmente não acreditam nos nossos sonhos. E o seu sonho, por que Deus fez o homem com esse coração sonhador? Por que você acha que o homem chegou na lua, querido? Por que você acha que estão mandando missões espaciais para fora? Esse telescópio Hubble, que vai tirando foto de tudo que é lugar, porque o homem está sonhando em chegar longe, em ir mais longe, em ir mais distante. Quanto mais você pode sonhar, mais Deus vai operar. O limite de Deus, gente, está aqui, ó. Se você pode crer, Jesus diz para aquele pai daquele homem: tudo é possível àquele que crê. Gente, a gente pode crer o que a gente quiser para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa igreja, para aquilo que a gente vive, tudo é possível. Quando a Bíblia fala no livro de Isaías que Deus faria os velhos terem sonhos, por quê? Porque normalmente o sonho é coisa de novo, garoto novo. Você é um sonhador. Cadê José? Ah lá vem aquele sonhador. Por que Deus constrói e leva José a ser governador do Egito? Porque ele sonha. Ele sonha com as estrelas, o sol e a lua se dobrando diante dele.
Ele sonha com os feixes de trigo se dobrando sobre ele. Ele se mete no sonho dos outros. Olha que menino ousado, sonhador. Está lá, o copeiro tem um sonho, o padeiro tem um sonho. Ele falou assim, ó, já sei o que aconteceu, ó, o teu sonho vai se cumprir, você acabou para você, ó. Você vai para a fita, o faraó vai passar o cerol em você, você vai morrer. Agora você vai voltar a servir lá no rei. Ele se mete no sonho do faraó, gente. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras. O sonho é capaz de levar a gente a ter uma esperança e tirar a gente da cadeira e levantar a gente da maca e falar assim, chega disso. Chega desse negócio. Tem gente que para numa encruzilhada da vida e não sabe para onde que vai, senta ali, fica esperando e precisa da opinião dos outros para poder ir, será que eu vou, será que eu não vou? O neurótico é assim, sabia? O neurótico fala assim, porque tem um neurótico, tem um psicótico e tem um perverso. O neurótico pergunta assim, estou bem hoje? O irmão fala assim, o pastor hoje está de casual day. Vem com a roupa mais leve, né? Mas um calor desse não tem jeito. Estou bem assim hoje. Você acha que eu vou de vermelho, de verde, de roxo, de cor de abóbora? O neurótico, ele está sempre achando que alguém tem uma opinião melhor para ele. O psicótico não. O psicótico se veste de cor de abóbora e roxo. E você tem que falar para ele, rapaz, você não está vendo? Troca essa roupa, troca essa vida, troca teu destino. Ele é mesmo? Então vou lá. O perverso não. O perverso vem de cor de abóbora e roxo, e você fala com ele e ele te convence que o cor de abóbora e roxo que é legal. Então, as pessoas que sonham são pessoas que conseguem introduzir dentro deles mesmos algo que ninguém consegue ver, que ninguém consegue esperar. E esse homem está paralisado pelo tempo e pela solidariedade. Pior do que isso, não é que ele não tem amigos que não empurram ele para dentro do tanque de Betesda quando o tanque agita. É que os amigos dele são incapazes. Eu não tenho ninguém que me ajude. Não é que as pessoas não são apenas solidárias, as pessoas não sabem como ajudar. As pessoas não sabem como ajudar. Os últimos 18 anos da minha vida, eu só fiz cuidar de gente. Eu aprendi a cuidar. Eu aprendi a socorrer. Eu aprendi a ter compaixão. Você sabe lidar com o coração de um abusador arrependido? A pessoa entra aqui na igreja e fala, pastor, eu tenho uma vida maligna e eu quero socorro, só me ajuda. Normalmente, o que a igreja evangélica faz? Vai orar, vai ler a Bíblia e vai jejuar. Isso tudo é muito bom, são princípios rudimentares de experiência com Deus e de vida com Deus. Mas chega uma pessoa na igreja e fala assim, pastor, sou homossexual e não quero ser homossexual. A igreja, não é que a igreja não sabe cuidar, a igreja nunca aprendeu a cuidar disso. Você sabia que 15% hoje, 15% de quem caminha com a gente sofreu algum tipo de abuso homossexual, violência homossexual, já teve experiência homossexual, tem uma tendência homossexual ou está vivendo homossexualmente? Você sabia disso? Você sabia que tem gente que está dentro das igrejas? Muita gente dentro das igrejas, você sabia disso? E eles chegam pedindo socorro. E se alguém não se move em compaixão, porque tem gente que está bem assim, pastor, eu sou homossexual e quero continuar assim, segue a tua vida. Mas tem gente que vai entrar aqui pedindo socorro, e se a gente não for capaz de encontrar e traçar um plano, uma rota de fuga para dentro do cativeiro, a pessoa não vai sair nunca. E eu falo isso por quê? Porque eu já tratei de muita gente assim. Você sabe lidar com uma pessoa que é suicida em potencial? Sabia que esse mês 2 pastores se suicidaram? O que há por trás do suicídio? O que há por trás de alguém que é perseguido por uma ideia de suicídio? O que há por trás disso?
O que há por trás de uma pessoa que não encontra cura e nem possibilidade de terapia para a enfermidade da mente, da depressão, da tristeza profunda, do pânico? Nós somos incapazes porque a gente não quer se misturar com gente doente. Pastor, cada um com seus problemas. Está lá o corpo daquele homem lançado à beira do caminho de Jericó para Jerusalém. O sumo sacerdote olha, ele não sabe como tratar, ele vai embora. O levita olha, ele passa, ele vê, ele repara, está ali no tanque de Betesda, mas eu não tenho o que fazer, eu vou embora. Aí vem um samaritano, eu gosto dessa passagem, Lucas 10. Ele se aproxima, gente, tendo sido movido de íntima compaixão. Eu gosto dessa palavra, compaixão. A pessoa cheia de compaixão é uma pessoa cheia de misericórdia. Ele não sabia bem o que fazer, mas diz assim, ele aproximou-se com cuidado. As vidas das pessoas estão arruinadas. Os casamentos estão destruídos. A família tem sido atacada. Os filhos crescem e eles somem do altar, se desviam da fé, se desviam dos... Eu não quero mais te ver, pai, eu vou embora. São os filhos pródigos que pegam as suas riquezas e dizem assim, tchau, pai, eu vou ser feliz. Você sabe que alguns deles vão acabar dentro do chiqueiro. As pessoas não cuidam mais das outras porque não têm ideia de como cuidar. Porque para eu tratar de uma infecção, para eu tratar de uma enfermidade, eu preciso saber, pelo menos investigar por que a enfermidade está ali. Como esse homem chegou ali há 38 anos, o que aconteceu ali? Mas existem muito mais impossibilidades que você imagina. Por quê? Porque tem impossibilidade da religião. O Deus que esse homem cria era um deusinho desse tamanho assim, ó. Não, porque de vez em quando, uma vez de vez em quando, um anjo desse Deus vem aqui e toca a água. Não é um Deus presente, é um Deus que visita a gente de vez em quando no domingo na igreja. E se você acredita em santo, é o dia do santo lá, o casamenteiro, da causa impossível. É um Deus, gente, que cabe na palma da mão, é um Deus que é diminuído, é um Deus que... Ele só vem de vez em quando, eu não posso pedir hoje, porque hoje eu não mereço, eu não posso pedir hoje, porque hoje não é domingo, eu não posso pedir hoje, porque eu não estou de joelhos. É um povo que olha para Deus de uma maneira muito suspeita, porque acha, não, hoje, acho que Deus não quer me ouvir hoje. E tem uma implicância pior do que isso. São os limites que a própria religião coloca e diz assim, hoje é sábado, e sábado você não pode curar. E hoje é sábado, e sábado você não pode celebrar a tua cura com a maca na mão, com a tua cadeira de roda na mão, jogando a tua bengala para o alto. A religião, gente, entenda isso. Ela é um grande professor da ausência de fé. A religião começa a dizer para a gente o que Deus pode fazer, o que Deus não pode fazer. A religião não deixa a gente perceber Deus. O sujeito está procurando o anjo. Cadê o anjo? Cadê o anjo? E não vê que Jesus está do lado dele. Ei, Jesus está do teu lado, você está preocupado com o anjo. Eu quero saber de anjo, eu quero saber do Senhor. Eu quero saber do meu Deus que está aqui para me curar. É gente que está andando do lado de Jesus no caminho de Emaús. Jesus já se levantou da morte, ó. A ressurreição já aconteceu. Aí Jesus está caminhando do lado deles, indo para Emaús. O peito deles ardendo em chamas, é assim que a Bíblia fala. Quando de repente, ele, vamos mais um pouquinho com a gente, fica com a gente na nossa casa. Quando Jesus parte o pão, eles viram que era Jesus. Eles só percebem Jesus quando Jesus já sumiu. Às vezes nós somos cínicos. Às vezes o ser humano, ele é capaz de dizer, Deus não está comigo, Deus me abandonou, Deus me deixou. As dores fazem a gente pensar assim. Deus meu,
por que me abandonaste? Lembra disso? É uma citação do Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, por que o Senhor me abandonou? E nós olhamos para as nossas tragédias, nós olhamos para a nossa solidão, nós olhamos para o nosso caos, nós olhamos para as nossas dores, e a gente fala assim, por que Deus, se Deus é bom, por que Ele não está me ajudando? O que eu tenho que fazer para Deus me ouvir, para Deus me ver? O que eu devo fazer para que Deus responda ao meu clamor? E Deus está do lado da gente, mas a religião impede a gente da gente crer. A gente aprende tanta bobagem em escola bíblica dominical, é boa, mas a gente aprende coisas que são tolas. Eu tenho ensinado aqui, tem gente que fala assim, quando você orar, ora em silêncio, porque senão o diabo vai roubar a tua bênção. Quem já ouviu isso, gente? Levanta a mão. Isso é uma besteira, isso é uma bobagem, isso é uma tolice. Gente que acredita que o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, Isaías 40 diz que ele mede o universo a palmos, que estende as estrelas como quem abre a cortina da sua casa, que pega os montes da terra e pesa numa balança de precisão, que pega as águas do oceano na concha das mãos. Qual é o tamanho do teu Deus? O tamanho do teu Deus vai mostrar qual é a possibilidade do seu Deus. Deus tudo pode e tudo pode. Tem uma amiga minha, hoje ela está com 70 anos, mas quando ela tinha 63 anos, ela chegou na igreja, ela presbiteriana, veio congregar com a gente numa igreja batista. E ela vinha de um relacionamento que não era um casamento, era um namorido. Hoje os jovens chamam de meu crush, meu boy. Não é um marido, é uma mulher samaritana, tinha tido 5 maridos. Terminou, veio para a igreja, não, pastor, me converti, eu era presbiteriana mais afastada, nunca me consertei com Deus, quero casar. Eu falei, minha irmã, quer casar com 63 anos? Pega 100 e senta. Pastor, quando eu vou casar? Eu tenho até um versículo bíblico para você, minha irmã. Conta esse dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem Jesus, só o Pai que está nos céus. Mas ela falou, quero casar, e começamos eu e ela, fazer uma espécie de uma campanha de oração. Toda quinta-feira a gente orava e jejuava e clamava. Ela, pastor, eu quero casar. Gente, 1 ano depois ela casou. E tem a irmã de 20, de 30 anos que está até agora esperando. E casou, está pensando que casou com qualquer um? É fé. A fé alcança o impossível. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e Ele é galardoador, Ele premia daquele que se aproxima dEle. Esse homem não tinha fé. Deus opera com fé, sem fé e apesar da pouca fé. Senhor, ajuda-me com a pequenez da minha fé. Não é isso que aquele homem fala para Jesus? Ou você acha que, por exemplo, o endemoniado gadareno tinha fé de alguma coisa? Ele estava enlouquecido. Quando Jesus opera, Ele opera com fé, sem fé e apesar da pouca fé. Na verdade, o que a gente precisa só é de um grão de mostarda. A gente precisa de uma fé pequena que funciona mesmo. Mas aquele homem não fazia ideia de quem era Jesus. Aquele homem só queria o quê? Alguém que empurrasse ele. Alguém que tirasse ele daquela condição de inutilidade, de invalidez. Aí Jesus faz uma pergunta. É essa pergunta que você tem que responder hoje. Você quer ser curado? As perguntas de Deus, elas nos deixam desconcertados, gente. Ele pergunta para Adão, onde tu estás? Não é que Deus está brincando de pique-esconde com Adão. Deus não perdeu. Onde você se meteu? O que você fez da tua vida? Por que você fez isso, Adão? Ele pergunta para aquela mulher que vai ser apedrejada, onde estão os teus acusadores? E ele faz perguntas para nós. Ele pergunta para o cego, à beira da cidade de Jericó, o que tu queres que eu te faça? Lógico que eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Você quer ser curado?
Aquele homem não sabia o que ele queria. É difícil você chegar em algum lugar se você não sabe o que você quer. É difícil você orar a Deus se você não sabe exatamente para onde você está indo. Aquele homem não sabia o que queria. E ele achava que a resposta de Deus estava num caminho completamente diferente, que era ser jogado dentro d'água. Eu sei que Deus opera nas águas. Eu sei que Gênesis 1 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu sei que aquele que crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas entenda, Ele é a fonte e Ele é a resposta. Jesus fala o seguinte: então, levanta, toma tua maca e anda. Aquele homem não podia entrar no templo. Veja bem, o tanque de Betesda está aqui e o pátio do templo está ali, porque ele era aleijado, e os aleijados, os doentes, os enfermos, quem tinha qualquer tipo de problema de saúde era impossibilitado de chegar perto de Deus, de se aproximar de Deus. É por isso que a mulher com fluxo de sangue fala assim: eu vou tocar no manto. Eu não preciso encostar nele, vou só tocar no manto. Jesus fala assim: ó, para que eu senti que de mim saiu o poder. Nós achamos que as nossas feiuras, nós achamos que as nossas culpas, nós achamos que o nosso passado de derrota, nós achamos que os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões nos desabilitam de aproximar de Jesus. Escute, querido, o nosso Deus é um Deus que ama o perdão, é um Deus compassivo e longânimo, que assim como o Oriente dista do Ocidente, assim como o Japão está distante do Brasil, Ele afasta o pecado de nós. Olha que é um lugar distante. A gente olha para a gente mesmo e olha para os nossos defeitos, que se tornam complexos, e a gente acha que porque nós somos defeituosos, Deus não vai nos ouvir. Olhe para mim aqui, querido. Deus não rejeita ninguém. Jesus era amigo de prostitutas e pecadores. Jesus não veio buscar perfeitos. Jesus veio buscar os perdidos, os pecadores. E se você é pecador, querido, você é muito bem-vindo nesse lugar. Se você é falho, se você é defeituoso, você é bem-vindo aqui. Mas não espere permanecer como falho, nem como defeituoso, nem como incapaz. Se aproxime de Deus e conte para Ele a realidade da sua vida. Eu sei que você errou no seu casamento, eu sei disso. Ninguém nasce sabendo. E a gente nasce dentro de escolas, dentro de casas, que são escolas que são tristes, gente. Você sabe o que é viver dentro de um ambiente doméstico, onde seu pai deixa sua mãe. Eu sei o que é isso, porque meu pai deixou minha mãe. Você sabe o que é viver dentro de um local onde há competição entre Caim e Abel, para ver quem adora melhor, quem canta melhor, quem oferece o melhor sacrifício. Você sabe o que é viver num lugar onde todo mundo lança praga, amaldiçoa e te dirige para uma palavra frívola, dizendo que você não é ninguém, que você não presta, que você não é... Eu sei onde você viveu. Eu sei que você talvez foi um Moisés aí que o pai pegou, a mãe pegou, botou no cesto e botou para outro criar. Só que Deus é um Deus que não vai te rejeitar, porque Ele mandou seu Filho Jesus justamente para encobrir com seu sangue aquilo que a gente é falho. Aquele homem, ele começa uma vida nova, sabe por quê? Porque ele recebe uma voz de Jesus e crê nessa voz. Ele não sabia nem quem era Jesus, mas ele creu. Levanta, pega a tua maca e anda. Qualquer pessoa, quantas pessoas talvez já tenham passado naquele 38 anos, falando: levanta daí, isso é palhaçada, isso é bobagem, você está aí fazendo, está de frescura. Ele levantou? Não, ele ficou lá. Mas a voz de Jesus, ele creu. E mesmo após isso, ele encontra com Jesus, e Jesus faz uma pergunta para ele. A segunda pergunta: vejo que estás andando. Mas ele também dá uma direção: vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Nós tratamos o pecado como se o pecado fosse algo, uma bobaginha. O salário do pecado, gente, é morte mesmo. O salário do pecado tirou Adão do lugar perfeito
e nos trouxe para esse mundo imperfeito. Nos tirou da presença de um Deus que é bom e nos colocou na presença e no lugar, num mundo que jaz no maligno. A gente tem que olhar para trás, de fato, e reconhecer aonde a gente errou, mas também nos posicionar para a gente não errar mais. Querido, você fez besteira, volta lá e conserta. Se humilha. Pega a tua maca e anda. Você disse palavras duras para alguém, talvez esteja do seu lado aí hoje, sua esposa, seu marido, seu filho, vai lá e diz assim, me perdoa. Se roubou, vai lá e devolve. Zaqueu, ele devolve. Se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Jesus diz o seguinte, hoje entrou salvação nessa casa. Você foi a razão, o estopim, para algum tipo de sofrimento na vida de alguém, vai lá, levanta, pega essa maca, pega essa culpa, vai lá e pede perdão. Quando você vier no altar e você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá primeiro e conserta ele. Existe um lugar para a gente sair da paralisia? Existe. Vocês não são paralíticos, vocês estão prontos para começar um trabalho numa célula, a visitar uma célula, a visitar um doente, a estender a mão, a socorrer. Tem uns que têm mais capacidade, tem uns que são mais treinados, tem uns que são mais capazes, tem uns que são mais dispostos, mas todo mundo pode ajudar todo mundo. Tem muita gente jogada à beira do caminho que precisa de socorro. Eu quero desafiar você, não só para que você traga apenas o seu próprio rebanho, a sua própria casa, a sua própria família, mas para que você traga aqueles que estão chorando, que estão sofrendo. Eu tenho me esforçado aqui, eu, pastora Fabíola, para a gente atender todo mundo. E eu estou assim, investindo esse tempo. Eu continuo investindo esse tempo para poder visitar, para poder almoçar, jantar, conhecer, e chorar com você, e me alegrar com você. E dizer para você, se eu não consigo consertar, pelo menos eu sei chorar contigo. Porque a Bíblia diz, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. E eu queria que esse mesmo desejo, esse mesmo sentimento, começasse a inflamar o coração de toda a igreja. A gente não pode desprezar os pequenos começos. A gente não pode desprezar as pequenas sementes. Mateus capítulo 13, diz que o reino de Deus é como uma pequena semente de mostarda, que você mistura na terra, ela cresce e se torna a maior das hortaliças. E melhor do que isso, consegue aninhar um número máximo de passarinhos. Tem muita gente precisando de abrigo, tem muita gente precisando de um choro, de uma voz que diga assim, irmão, eu estou com você, eu vou chorar com você, eu vou orar por você. É muito pouca coisa, é só uma voz que você dá para ele, levanta e anda, vamos sair comigo, vamos caminhar comigo, vamos de novo voltar para a festa, porque esse dia, gente, se você pegar João capítulo 5, verso 1, diz, era dia de festa entre os judeus, e Jesus, ele gosta de festa. Se tem um sujeito que é festeiro, é o tal de Jesus. Ele foi na festa na casa de Lázaro, ele foi na festa da casa de Levi, ele foi na festa da casa de Zaqueu, ele foi na festa de casa de Simão leproso, ele foi na festa de casamento em boda de Caná. Jesus era festeiro, ele não ficava pelos cantos choramingando, ele estava sempre envolvido com festa. Aproveite e traz as pessoas para dentro da sua festa, para dentro da sua alegria. Amém, queridos? Vamos encerrar aqui. Eu gosto de terminar o culto na hora. Eu já avancei 5 minutos do tempo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, queridos. Feche seus olhos agora. E eu quero convidar você que está aqui, você que está nos assistindo pela internet. O que está paralisado na sua vida? Que área da sua vida hoje você olha e fala assim, pastor, eu fiquei paralisado e sem esperança. Talvez você esteja solitário. Mas o Senhor está aqui. O Senhor Jesus, Ele está aqui no meio de nós. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. Jesus, Ele é aquele que está presente quando 2 ou 3 se reúnem no seu nome, e nós estamos reunidos no nome de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você quer ser curado? Quer?
da paralisia. Você diz assim: pastor, eu estou paralítico na minha vida afetiva, eu não quero mais amar ninguém, eu já fui tão decepcionado, frustrado, atacado, ferido, não quero mais saber de ninguém, quero viver sozinho, quero viver sozinha. Deus pode tratar isso hoje em você. Você está paralisado na sua fé, sonhos que você tinha no passado, de caminhar, de correr, ficar ali, ó, na maca. Querido, Deus pode dar muito mais. Eu sei que você já tem muito. A gente não pode ser mesquinho com Deus. Deus pode dar muito mais para a gente, além daquilo que a gente pede ou pensa. E eu queria que você trouxesse a tua memória, a tua lembrança, esperanças que ficaram para trás, que você largou, e falou assim: não quero mais saber disso. Se a sua casa, se a sua família está paralisada, se o seu marido, a sua esposa não consegue crer, se você está cercado de pessoas que são chamadas de inúteis, inválidas, descrentes, talvez você seja o único sozinho na tua casa que crê, ou que tem essa proporção, esse tamanho de fé que você tem. Você quer hoje que Deus dê uma voz para você? Levante e anda. Quer isso? Você quer hoje receber de Deus? Sim, Deus, eu estou aqui, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo, há tanto tempo eu estou esperando, desde que eu me conheço por gente, eu não consigo alcançar. Querido, Jesus está aqui. Não deixa que a religião, não deixa que aquilo que você aprendeu de Deus limite o que Deus verdadeiramente é na sua vida. Você tem um chamado ministerial que você enterrou, está paralisado. Você tem uma vocação. Um dia Deus se revelou para dizer que você tinha um chamado, você esqueceu disso. Você quer hoje sair do lugar de paralisia? Se você quer, só levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe todos vocês, queridos.